Aleluia. Leiamos a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo número 29, o 30 e o 31, que diz assim: Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aleluia. Irmãos, eu peço que vocês tirem da mente tudo aquilo que vocês ouviram até a ceia, por agora, né? Porque o que vocês irão ouvir nesta noite irá mudar a sua vida. E se nós fazermos, se todos que estão aqui crer que o que está escrito aqui neste livro sagrado, na palavra do Senhor, crer que isso é verídico e que ainda há poder nessas letras. Que quando você lê essas letras e declara essas palavras, que algo no sobrenatural move e que isso materializa nas nossas vidas. Então, nesta noite, esta palavra irá mudar a sua história. Porque Jesus aqui, ele não faz somente, ele não está ministrando, ou Paulo escrevendo aos Coríntios, somente uma história, uma literatura acerca de um acontecido. Mas aqui está uma ordenança. Assim como o batismo, o dízimo, a ceia do Senhor é ordenança. O Senhor diz, fazei. Ele não falou assim, se vocês por acaso quiser. Não, ele fala assim, fazei. Todas as vezes que fazei. Ou seja, ele estava esperando que nós iríamos participar da ceia. Aqui ele não deixou brecha para dúvida ou para que ninguém pudesse fazer. Mas aqui ele diz, todas as vezes que vocês fazem isso, né? Vocês estarão fazendo, nós estaremos cumprindo uma ordenança do Senhor. Aqui quando Paulo, irmãos, ele começa a dizer aos irmãos de Corinto, no capítulo 11, no versículo 29, que ele fala assim, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Qual que era a ideia de Paulo aqui para os irmãos de Corinto? A igreja de Corinto, quando todos nós sabemos, era uma igreja muito rica em dons. As pessoas ali, eles viviam no sobrenatural do Senhor. Eles fluíam no sobrenatural. Lá todos os tipos de dons fluíam no meio daquela igreja. Então, era também uma igreja espiritual, uma igreja no qual o Espírito Santo habitava no meio, porque senão não havia manifestação dos dons. E Paulo, ele está lembrando aqui que através de uma comida, toda a tragédia entrou no mundo. Que comida é essa? Adão. Eva vai lá e come da fruta que não era para comer. E quando ela come, não acontece nada com ela. Por quê? Porque a autoridade ali, a responsabilidade, não estava sobre ela, estava sobre Adão. Mas aí ela vai lá, leva até Adão, Adão come. E quando Adão ele come, a tragédia entra no mundo, ou seja, todo tipo de enfermidade, cansaço, fadiga, dores, veio através da desobediência que não era para ele comer, e ele foi e comeu aquela fruta ali. Aí Jesus, ele veio para desfazer tudo isso. O primeiro Adão, ele através daquela comida, ele coloca a tragédia no mundo. Agora Jesus, o último Adão, ele vem através da comida tirar essa tragédia do mundo. Agora ele vem oferecer o próprio corpo dele, para que aquele que come ali e bebe, através desse ato, dessa ordenância, as enfermidades, os cansaços, as fadigas, possam sair do nosso corpo. Por isso que eu peço a você que olhe para esse texto, para essa ordenança de Jesus, com fé nesta palavra. Que quando você tocar no pão e no cálice, você coma isso com fé. Porque através da fé, há poder para as enfermidades saírem do teu corpo. Vamos caminhar mais um pouco nesse texto. Então, quando Adão ele come, entra o quê? Entra o câncer, entra as dores, diabetes, né? Os cansaços físicos, cansaço espiritual. Entrou no mundo. E isso, ele nos castiga. Porque a própria palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz que no mundo
nós teremos aflições. As aflições é isso, é dor, enfermidade, fadiga e uma série de coisas negativas. Aí Jesus ainda dá uma dica, fala, mas em mim vocês vão ter paz. Quando nós nos localizamos no Senhor Jesus Cristo, quando Jesus está na cruz pregado, ele sobe lá na cruz, entrega a vida dele por nós, e quando você olha para essa estaca, para essa cruz e vê Jesus ele pregado ali, você imagina, sente, e você arranca tudo aquilo e coloca lá naquela cruz para morrer com ele, você é curado. Ouvi já vários testemunhos de pessoas que foram curadas assim, que estavam enfermas, e ele começa a orar e começa a meditar, e daqui a pouco ele vê a enfermidade dele lá em Jesus na cruz, e ele levanta daquela cama, porque Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aleluia. E nós temos que ter fé nisso, irmãos. É através da fé que você recebe a cura. Quando você olha para você, quando você discerne quem é você, quando você julga quem é você, aí você olha para Jesus e lembra da palavra dele lá em Isaías 53, e ele já levou sobre si. Quando você traz isso para a sua vida, toma posse desta palavra, a cura na sua vida. Aleluia. Isso é uma palavra verídica. No livro do Êxodo, capítulo 18, versículo 12, lá tem uma história bem real, e eu creio que Paulo, quando ele está escrevendo esse texto aqui aos irmãos de Corinto, ele já sabia disso. Lá diz assim, Êxodo capítulo 18, versículo 12, que veio Arão e todos os anciões de Israel, olha que era bastante gente, e eles, o que eles fizeram? Eles foram comer pão na presença de Deus. Eles não foram fazer uma festança. Eles já tinham apresentado o sacrifício antes, lá Jetro, que era o sogro de Moisés, já tinha apresentado o sacrifício. Mas agora, ele se reúne com Arão, que era o sacerdote, e chama ali os outros anciões de Israel, todos eles, e agora eles vão comer pão diante de Deus. O que eles fizeram? Eles chegaram lá, pegaram o pão, e eles levantaram os céus, apresentou a Deus, e quando eles faziam isso, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que o Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, iria pegar e depositar dentro deste pão a essência dele. Qual é a essência de Jesus? Jesus disse que ele é o quê? Ele falou que ele é o pão da vida, ele falou que ele também é a água, que quem bebesse dele não morreria, ou seja, não teria mais sede, né? Quem comesse da carne dele não morreria também. Jesus disse que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Essas são as essências de Jesus. Jesus disse que ele é a paz, que ele é o amor. Então, quando nós apresentamos o pão a Jesus, e ele deposita dentro desse pão a essência dele, e nós comemos esse pão, nós estamos entranizando, colocando dentro de nós aquilo que Jesus é. E quando nós depositamos a nossa fé nisso, as enfermidades vão ter que sair, porque Jesus é a cura. E se ele entrou dentro do nosso corpo e o nosso organismo distribui para o nosso corpo, não há lugar para enfermidade, porque chegou o antídoto. Está vendo? Porque hoje eu disse para vocês que através da fé e desta palavra a vida de vocês iriam mudar. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra viva, uma palavra de poder. Essas letrinhas aqui têm poder. Aleluia, glórias a Deus. Então Jetro, ali, Arão, juntamente com Jetro e todos os anciões de Israel, eles quando apresentam o pão na presença de Deus, ele estava dizendo, olha, Deus colocou a essência nesse pão e nós vamos comer aqui agora. Nós estamos colocando para dentro de nós a essência de Deus. Nós estamos trazendo para dentro de nós a essência de Deus. Então, os povos antigos, eles já tinham esse costume de apresentar o alimento para cada tribo lá que tinha os seus deuses, apresentar os alimentos, acreditando não que o Deus ia comer aquele alimento, mas acreditando que Deus iria depositar a essência dele ali dentro. E agora, Paulo aos Coríntios, sabe por quê? Porque Paulo, ele fala assim, quem tem fome, come em casa. Então, ele está falando aqui do quê? De um comer cerimonial. É isso que Jetro fez juntamente com Arão. Que eles iriam chegar na igreja, iriam apresentar a essência de Jesus, ia descer naquele pão e ia comer, mas não era para encher a barriga deles. Porque ele falou assim, quem tem fome, come em casa. Senão ele falava assim, não, você está com fome, vem para cá para a igreja e enche a barriga. Ele falou assim, não, quem tem fome, come em casa. Aqui vocês vão fazer um comer cerimonial.
Aqui é algo mais profundo. Aqui é algo para mudar a vida de vocês, promover a comunhão, que é uma das funções da ceia, mas também aqui vocês estarão entranizando, colocando dentro de vocês o poder de Deus. Algo que vai mudar a vida de vocês. Aleluias. Glórias a Deus. Então, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 28, aleluia, Paulo ele diz assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão bebê de cálice aqui. Ele está falando para a gente olhar para nós, examinar, ver quem eu sou. Já parou para olhar para dentro de você, assim, fazer como se você estivesse colocando o seu olho na posição contrária, do vez de estar para fora, está para dentro, e olhar dentro de você, quem é você? Aí depois você, na sua mente, quem eu sou? Quem eu tenho sido? Aleluias. Você já parou para pensar quem é você? O que a Bíblia diz, o que a palavra do Senhor diz que você é? Você já parou algum dia para meditar sobre isso? Ou você anda, até hoje, viveu de acordo com aquilo que as pessoas falaram que você é? Às vezes seu pai ou sua mãe olhou para você e falou assim, você é isso. Às vezes até palavras negativas, ó, não vale, não presta, isso ou aquilo outro. Aí você até hoje olha para você, eu não presto, não valo, não sirvo. Será que você tem andado com esses pensamentos na sua cabeça até hoje? Tem examinado, olhado para dentro de você assim, não, eu estou vivendo uma farsa, eu não sou isso. A palavra do Senhor diz que eu não sou isso aqui que eu estou vivendo. Paulo está levando os irmãos aqui a ter esse tipo de pensamento, a examinar quem era eles, a igreja de Corinto. Quem são vocês? Vocês são pessoas que fluem nos dons, são pessoas que oram e Deus cura, são pessoas que profetizam, são pessoas que têm revelação, que têm palavra de conhecimento. Certamente, quando as pessoas e os irmãos de Corinto leu essa carta de Paulo a eles, alguns até doeu o coração, né? Falou assim, o que eu tenho sido? Aí Paulo dá esse choque de realidade neles, porque lá no versículo 17 desse mesmo capítulo, Paulo ele fala assim, ó, nisto porém que eu vou dizer a vocês, eu não louvo, ou seja, se eu não louvo, eu não tenho prazer, eu não tenho alegria, eu não queria estar dando esse tipo de correção a vocês. Eu queria estar indo direto ao ponto logo, dando parabéns, né? Só que Paulo falou assim, não, no que eu estou escrevendo para vocês aqui não está me agradando muito, mas eu vou ter que escrever assim mesmo. Para que vocês se atentem. Aí ele já começa dizendo, examinem, olhe para dentro de vocês, vejam quem são vocês. E depois de vocês descobrir quem são vocês, aí vocês comam do pão e bebam do cálice. Algumas pessoas aí têm usado esse texto para outra coisa, para te afastar do pão e do cálice. Mas eu quero usar esse texto aqui para aproximar você. Porque quanto mais tempo você passa longe dessa mesa, deste pão e deste cálice, mais você está eternizando a sua distância de Deus. Quanto mais tempo você fica sem cear, sem comer o pão, beber o cálice, quanto mais tempo, mais você está eternizando a sua distância entre o homem e Deus. E quando você distancia o homem de Deus, você está dando lugar à morte. A morte que traz enfermidade, que traz dor, que traz sofrimento. Porque através de Adão, ele trouxe essa morte, ele distanciou. Deus estava aqui, o homem aqui, ele causou uma distância. Só que Jesus veio para aproximar. Até Paulo escreveu lá em ou Coríntios ou Efésios, que ele dizendo assim que através de Jesus nós fomos novamente assentados às regiões celestiais. Ou seja, o homem tinha sido cortado do umbigo dos céus. Só que Jesus veio para ligar novamente. O homem aqui na terra, mas o espírito ligado 24 horas por dia com Deus. O homem está andando aqui na terra, mas o espiritual dele está em alerta. Deus está falando na mente dele. Adão bloqueou isso, mas Jesus, o último Adão, veio para fazer essa ligação novamente. E Jesus, ele além de fazer essa ligação, ele deixa para a gente também, através da ceia, esse antídoto para trazer vida para a nossa carne. Comer indignamente é comer sem ter consciência, né, de quem nós somos. É comer sem pensar, sem analisar a nós. Alguns dizem assim, comer indignamente é porque pecou, porque falou, irmão, quem não tem pecado aqui?
Até o cara mais engravatado, mais cheio de terno, ele tem pecado. A própria palavra do Senhor diz que quem não está pecado já está pecando, porque ele acabou de contar uma mentira. Então ele se enrolou, porque se ele falar que comer o corpo do Senhor dignamente é comer em pecado, ele está enrolado. Ninguém pode cear. Está vendo como é que a palavra do Senhor é fácil de entender as coisas? Só que às vezes a gente, através do príncipe da Grécia lá, tapa o negócio, atrapalha. Em vez de te aproximar do antídoto, te afasta dele. Quantos já ouviram? Porque discutiu com a mulher? Não pode tomar ceia, não. Aí o abençoado vai e fica, ele está distanciando de Deus, mais 30 dias longe da presença de Deus. Sendo que aquele antídoto iria tratar ele, iria sarar ele, iria expurgar para fora o pecado, aquele mal que o pecado causou dentro dele. Mas nesta noite eu quero te trazer a consciência a isso. Para você, quando pegar o pão e o cálice, você não achar que está somente ingerindo mais um tipo de comida. Mas você aqui estará ingerindo, estará colocando para dentro de você a essência de Jesus Cristo. Aleluias. Eu tenho certeza que a partir de hoje, pessoas, ao tocar na ceia, vão ser curadas instantâneo. Como eu já tenho visto. Porque o entendimento, quando você tem entendimento do que você está fazendo, há resultado. Aleluia. E você nessa noite vai ter entendimento da ceia do Senhor. Quando você tocar nela, você vai saber que vai estar entrando cura para dentro de você. E eu quero te fazer a chegar nesse nível de fé. Aleluia. Para que você receba os benefícios da ceia do Senhor. Outra coisa também, agora falando do cálice. Deus, ele vai lá e pega o bonequinho, né? E ele sopra nas narinas dele. E quando Deus ele sopra nas narinas daquele homem, ele coloca o espírito lá dentro. Só que o sopro vai para o pulmão. E o pulmão ele faz o quê? Ele pega aquele oxigênio e ele leva para onde? Para o sangue. Então, ou seja, o sopro de Deus foi parar no sangue de Adão. É por isso que a palavra do Senhor proíbe o homem a comer sangue. Desde lá do Antigo Testamento até o último versículo fala sobre isso. De não comer sangue, porque no sangue há vida. Porque quando nós respiramos, o ar entra do nosso nariz, vai para o nosso pulmão, o pulmão pega este ar e transforma ele em oxigênio e joga no sangue. Então, o Espírito de Deus ele habita no nosso sangue. Por isso que a palavra do Senhor proíbe nós, os filhos de Deus, de comer o sangue. Ao contrário disso, nós vemos que todas as religiões e todas as pessoas que têm ali por função de contrariar Deus, uma das coisas que eles fazem é comer sangue. Porque eles sabem que quando eles estão comendo sangue, eles estão brigando com os céus, estão brigando com Deus. Estão achando eles que estão zombando da cara de Deus. Falou que não é para comer, nós estamos comendo. É por isso que nós temos que evitar e abominar comer sangue, porque no sangue há vida. É uma ordenança bíblica, mas é uma coisa séria, que Deus não nos proibiu à toa. Fala assim, vou proibir as pessoas de comer sangue só para proibir. Não é isso, porque ele sabia do mal que isso estava causando. Agora, quando nós vamos novamente a falar sobre o corpo de Cristo, lá em João capítulo 6, e o versículo número 50, deixa eu ver aqui, eu marquei ele aqui, João capítulo 6, para nós ter um melhor entendimento do que eu falei sobre vocês ao ser do corpo de Cristo. João capítulo 6, versículo número 53, diz assim, Jesus, porém, lhes disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aqui Jesus, ele poderia ter falado assim, como em alguns locais por aí a gente ouve. Jesus, ele falou, aquele que não come. Só que tem muita gente que acha que esse comer aqui é um comer espiritual. Jesus está falando de comer mesmo, literalmente, comer a carne dele, comer o pão representando a sua carne. Porque quando ele lá em Coríntios, que ele pega o pão e fala assim, isso aqui é meu pão, é o meu corpo.
Ele não está falando, não, isso aqui é espiritual, gente. É só para vocês, igual tem até algumas denominações por aí, que só passa o pãozinho assim, só olha, né? Vai lá e guarda e ninguém come nada. Só que Jesus falou de comer mesmo, é ingerir, é colocar para dentro, é mastigar mesmo o pão. Aquele que não come a carne, que é o pão, e não bebe o vinho, que é o sangue, esse não tem vida. Alguém fala, mas isso aí está falando da vida eterna. Tá, mas vida eterna? Então por que lá em João, capítulo 17, versículo 3, ele fala assim, olha, e a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele falou que a vida eterna é essa, é você conhecer a Deus e a Jesus como ele sendo verdadeiro, o único Deus. Ele falou que isso daí, quando você tem fé nisso, que Deus é o único Deus, que só Ele é o Senhor da sua vida, nisso há vida eterna. Aqui ele não está falando de comer o pão e beber o cálice que está ganhando vida eterna, não é disso. Aqui ele está falando vida em nós mesmos, vida de trazer saúde, de trazer cura para a nossa carne. Outro versículo também que dá a entender que Jesus está falando de comer mesmo o pão, é porque ele fala aqui, olha, e vossos pais comeram do maná e morreram. Ou seja, comeu lá o pão que caiu do céu no tempo de Moisés, aquele povo comeu e eles morreram. Mas Jesus aqui, ele está falando assim, olha, aquele que come, né, deste pão e bebe deste cálice, ou seja, come e bebe do sangue, vai ter vida nele, vai expulsar os tipos de enfermidades, né, do seu corpo, vai ter dias melhores, e que nós, irmãos, hoje, eu gosto de pregar assim mais tranquilo, que eu gosto de trazer as pessoas ao entendimento, né? Eu quero que você hoje traga o entendimento para a sua vida, que a sua vida hoje não seja mais a mesma, que a sua vida possa mudar, porque eu falo com vocês, depois que eu comecei a ter entendimento da palavra do Senhor, a minha vida mudou. Depois que eu tive um encontro com os profetas aí, eu não tomei mais nenhum comprimido para nada. Às vezes eu estou enfermo lá, às vezes vem uma dor de cabeça, vem um negócio, eu já faço a oração do jeito que tem que ser feito e vai embora mesmo assim. Tem hora que até eu me assusto, né? Tem hora que eu olho assim e falo, mas já saiu, né? Esses dias até que a Thaís também aconteceu um negócio aí, que ela estava me passando mal, falei com ela para fazer, ela fez. Tomei a mole aqui, mas a dor saiu. Eu falei, então calma que isso aí é anestesia, então. Tá meio lesado, é anestesia. Então, irmãos, isso aqui é real que eu estou falando com vocês. Não é aqui para iludir vocês, não, é coisa real. A palavra do Senhor, ela é viva ainda. Então, irmão, Jesus, agora eu quero finalizar aqui com essa mensagem. Adão, ele traz a tragédia para as pessoas, através da comida. Agora, Jesus, através da comida, através da ceia, ele está arrancando isso de dentro de nós. Só que Jesus, ele quer que nós fazemos o quê? Ele quer que nós discernimos o corpo dele. Aqui no versículo 29, ele fala assim, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Nós temos que discernir o corpo do Senhor. O que é discernir o corpo do Senhor? Elevar o entendimento do que é o corpo do Senhor, do que o corpo do Senhor representa para nós. Olha só, Jesus, quando ele pega a cruz, que eles colocam a cruz nas costas dele, e ele começa a caminhar. E, de repente, ele começa a levar umas chicotadas. Ele cai, levanta, e eles continuam dando chicotada nele. Lá em Isaías, capítulo 53, diz que ele levou sobre si, né, todas as nossas enfermidades, e algumas traduções dizem assim, pelas suas feridas fomos sarados. Só que lá no original mesmo, lá para quem gosta, está escrito assim, pela sua ferida nós fomos sarados. Mas por que não feridas e ferida? Porque, irmãos, aquele chicote tinha 30 e algumas linhas lá com osso pontiagudo na ponta. Então, cada vez que aquele carrasco dava uma chicotada em Jesus, aqueles ossos ali pontiagudos iam rasgando a carne dele.
Iam rasgando. Agora você imagina o tanto de chicotadas que Jesus levou. Ele caía, aí alguém fala, mas por que ele não ficou caído logo? Aí eles já iam lá e fincavam ele logo na estaca. Mas porque Jesus falou assim, eu quero levar por completo, eu quero arrancar tudo. Tudo que está fazendo mal nesse povo lá, cada chicotada que ele ia levando era uma dor, uma enfermidade que ele ia arrancando de nós. Era um mal que Adão colocou no mundo que Jesus ia arrancando, ia colocando sobre ele. Isso aqui é importante quando a gente começa a discernir isso. Que Jesus não apanhou como bobo lá, como alguns pensam. Jesus não precisava ter morrido lá, né? Porque não entende esse valor. Nós precisamos entender isso. Que cada chicotada que ele levava lá, ele estava arrancando o mal de nós. É como se a mão dele viesse dentro de nós e puxasse, e jogasse nele. Levava uma chicotada, puxava diabetes. Levava outra, puxava dor de cabeça. Levava outra, puxava o câncer. Era isso que Jesus estava fazendo lá por mim e por você. É por isso que Paulo diz assim, você tem que discernir quem é você. Você tem que olhar para você. Não, eu sou sarado, eu sou curado, eu sou limpo. Por que essa dor de cabeça está em mim? Não é igual um dia eu estava andando lá no serviço, aí uma dor no braço, eu chacoalhava assim, eu olhei e falei, peraí, eu estava bom até agora, por que isso aqui? Aí eu orei, puxei, a dor saiu, gente, saiu, já foi embora. Simples assim. É isso, nós fomos criados limpos, sarado, curado. E por que hoje essa enfermidade, esse problema habita na sua vida? Você não parou para pensar? Falou assim, por que isso está fazendo parte de mim hoje? Eu não nasci com isso, eu não tinha isso há 10 anos atrás, por que eu tenho agora? Só que Jesus, lá 2000 anos atrás, cada chicotada ele estava arrancando isso já. Só falta agora você fazer... Deixa eu fazer uma ilustração rápida para você entender. Se você tiver, por exemplo, uma dívida no banco, suponha que você deve lá colocar um valor baixo, 50 mil reais no banco. Aí você não tem condição de pagar. Só que, de repente, aparece alguém lá e olha para você e fala, é tão bonzinho, eu vou lá pagar essa dívida. Aí ele chega lá no banco e fala, eu vim pagar a dívida de fulano. Aí o gerente vai pegar o telefone e ligar, fulano, você deve aqui para mim 50 mil reais. Apareceu alguém aqui que quer pagar a sua dívida. Só que você tem que vir assinar que você aceita ele pagar por você. É isso que nós temos que aceitar. Jesus, ele fez um sacrifício. Mas por que nem todo mundo é curado? Por que nem todo mundo é liberto? Porque Jesus está lá, fulano, eu estou aqui pagando a dívida. E o Espírito Santo te avisa, João, Pedro, Paulo, apareceu alguém para pagar. Jesus está lá. Só que aí aquele que deve, aquele que é o dono, o titular da dívida, ele não, eu quero continuar com a dívida. Eu não quero aceitar o sacrifício. Entende? Eu tomando a Santa Ceia todos os dias, mas só achando que eu estou comendo um pão e bebendo um cálice e não aceitando o sacrifício de Cristo. As enfermidades vão continuar. Os problemas vão continuar. Mas agora, quando eu pego no pão e eu olho para a cruz e lembro da chicotada e eu sinto a dor saindo do meu corpo, Jesus, eu aceito esse sacrifício. Pode pagar a minha conta aí, pode pagar. Dá a assinatura, dá o respaldo. O mundo espiritual, ele é legal, ele não é de qualquer forma. E você, nesta noite, você aceitar esse sacrifício de Jesus, você vai ser aqui curado. Você vai ter muitos problemas resolvidos, vai ter uma vida de paz, de alegria, porque Jesus já levou esses males todos sobre ele lá na cruz. Só basta agora você, o gerente, que é o Espírito Santo, que ele falou que ia deixar, tá lá, já com a caneta na mão, vem cá, fulano, aceita. Falta nós termos esse entendimento e aceitar isso. Aleluia. E através da palavra declarando, isso vai para o mundo espiritual, é assinado e é liberado na terra, e nós tomamos posse da bênção, da vitória. Simples assim, né? Se a gente tivesse descobrido isso há muito tempo atrás, né, tinha sofrido bem menos. Por que ninguém falou isso comigo? Mas eu aprendi. Aleluia. E estou usufruindo disso. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Saber o que o corpo de Cristo representa para nós. Quando você sabe o que o corpo de Cristo representa para mim e para você, você começa a usufruir dos benefícios que a palavra do Senhor está escrito que nós temos. Aleluia. Porque a palavra do Senhor é como se você tivesse 100 mil reais. Aí você vai lá e coloca dentro de no cofre, pega a chave e guarda no certo lugar. Essa chave chama fé.
Aí você sabe, opa, eu tenho 100 mil reais. Aí surge um problema lá, um carro que você quer comprar, opa, eu tenho lá 100 mil reais. Aí que você chega lá e fala, ih, cadê a chave? Perdeu a fé, não tem como abrir. Não tem como tomar posse. Aqui está os 100 mil reais. Ali está o problema. Só que o que faz a ligação disso, de fazer isso que tornar realidade, é a fé. Nós precisamos de fé. Aleluia. Eu quero nesta noite que você tenha fé. Que você, ao receber a oração, daqui a pouco quem for pegar as garrafinhas de água, que pegar, que tomar, que tome com fé. Acreditando que o sobrenatural vai estar acontecendo na sua vida. Acreditando que Deus está agindo a seu favor, que tem anjos liberados nesta noite para trazer a sua resposta, trazer a sua cura. Aleluia. E que Jesus, Ele já levou tudo isso que está te atrapalhando, né? Seja na mente, no corpo ou na alma, que Jesus já levou, já arrancou isso de você, que não está mais em você. Né? Daqui a pouco nós vamos orar pela sua asma, aí já era, meu irmão. Esse espírito aí, você vai poder jogar sua bola tranquilo, correr, né? Quem te viu hoje, te viu desse jeito, nunca mais vai ver dessa forma. Aleluia. Glórias a Deus. A sua vida mudará a partir de hoje. Nós cremos nisso, né? Aleluia. Veio no lugar certo. Glórias a Deus. Irmãos, vou finalizar por aqui, para que nós venhamos a participar daqui a pouco da ceia do Senhor. Ainda o presbítero Derlan tem mais alguma coisa para fazer, depois o pastor também. Então, irmãos, que nesta noite você olhe para dentro de você. Quem é você? Coloque no seu coração o desejo de participar da ceia do Senhor. Né? Tenha essa fome, essa sede, né? E prometo para você, todos os dias que tiver a ceia do Senhor, eu vou participar dela. Mas participar sabendo o que ela produz para você. Por quê? Olha só, quando você olha para o pão e você entende que a essência de Jesus está dentro dele, você come, isso vai trazer benefício bom para você. Porque nós vemos que o mundo aí fora usa muito, né? O povo gosta das macumbinhas deles por aí, usa muito isso na comida, apresenta para o espírito maligno lá, e a pessoa vai e come e tem uma série de problemas. Mas aí, às vezes, a gente ora pelo um copo de água e fala assim, toma e bebe que você vai ser curado. Ah, não, isso aí não. Mas por que ele vai lá e come a balinha e dá doença, daí até morre? E por que ele não acredita que a água que ele vai beber, que foi orada, que foi apresentada a Jesus, Jesus depositou a essência dele, ele vai ser curado? Por que isso ele não quer acreditar? Por que muitas pessoas não querem acreditar que se ele está tomando a Santa Ceia, ele está recebendo ali os benefícios que Jesus já liberou para a vida dele? Por que não crer nisso? Por que não levar isso a sério? O reino, ele tem muitos benefícios para nós. A palavra do Senhor Paulo diz lá que aqueles que comem sem discernir estavam lá fracos, doentes, e tinha aqueles que dormiam, né? Estava dormindo dele, já estava morrendo já, né? E no nosso meio, eu falo meio em geral, nos dias de hoje tem muitas pessoas assim. Por quê? Porque ele vem para a igreja, ele acha que ele vai só comer um pãozinho e beber um suco de uva. Ele não tem ciência, não tem compreensão do que aquilo ali representa para ele. Ele não está discernindo nada daquilo. Eu estou comendo um pão comum que a irmã ou a cicrana lá fez. Mas aquele que tem discernimento, aquele que olha e fala assim, aqui está a ordenança que Cristo apresentou. Ele naquele dia lá, ele cortou um pedaço de pão e falou assim, isto é o meu corpo. É o meu corpo aqui que está sendo partido por vocês. Aí ele pega o cálice, aqui está o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quando você tem ciência disso, a sua vida muda. Só basta você ter fé nisso. Simples assim. Aleluias. E nesta noite eu quero liberar uma palavra para você. Que você, na hora que você tocar na ceia do Senhor, que você ingerir, vai haver paz na sua vida. Aquele que não dormia vai dormir. Aquele que tinha problema mental não vai ter mais. Aquele que tinha aí algumas enfermidades não vai ter mais. Aleluias. Porque a essência de Jesus vai estar dentro de nós. E vai preencher o nosso corpo de uma tal forma, aleluia, que não vai sobrar espaço para enfermidade nenhuma nesta noite. Amém? Agradeço essa oportunidade. Espero que os irmãos, aleluia, essa palavra tenha
mudado a sua vida, tenha te trazido uma compreensão do que é a ceia do Senhor. Aleluia. Que a ceia do Senhor vai muito além daquilo que você aprendeu até hoje. Que é algo mais potente. Jesus deixou aqui uma arma potente para nós. Só que hoje nós aprendemos como nós usamos ela, né? Do jeito certo. Jesus não deixou lá só um negocinho para encher a nossa barriga, né? Dá mais fome ainda. Mas ele deixou algo aqui que preenche o nosso corpo inteiro. Aleluia, glórias a Deus.